Amém? Segundo livro dos Reis, por gentileza, capítulo 4. Manuel, por que você está sendo tão... Você está falando tanto sobre essa viúva? Eu estou há alguns meses, irmãos, pregando aqui na live sobre essa viúva, sobre as áreas da vida dessa viúva, e eu ainda não consegui terminar os estudos. Todos os dias eu tiro um tempo para escrever sobre o assunto e eu não consigo terminar. Porque é uma passagem bíblica, queridos, muito rica. É uma passagem bíblica muito rica. Amém? E nós precisamos estudar, ter paciência para ler a Bíblia, irmãos. Amém, Salete? Amém. Permanece aí que o Senhor tem uma palavra para a tua vida. Amém? No final da palavra, se você quiser me chamar no WhatsApp, eu posso estar te orientando a resolver essa causa de ansiedade e de depressão. Amém? Irmãos, eu quero te aconselhar, você que já está aqui conosco, boa tarde, irmã Eliana, paz do Senhor Jesus, a ler essa passagem bíblica, mas pensar o texto, irmãos. Deixa eu te dar um conselho: não leia a Bíblia para falar para os outros, mas deixe que a Bíblia, que a palavra de Deus fale contigo. Não basta você ler para poder pregar e falar para outras pessoas. A palavra de Deus, ela vai servir primeiro para você. Você aplica primeiro para a sua vida. Deixa Deus falar com você primeiro. Por exemplo, hoje eu estava meditando um pouquinho mais nessa palavra e eu descobri que essa mulher, ela tinha o espírito de ousadia. É o que falta em muitos crentes hoje em dia. É raro você encontrar pessoas que tenham o espírito de ousadia, pessoas que creiam. Tem pessoas, irmãos, que elas começam até bem, mas daqui a pouco, no primeiro acontecimento que acontece em volta dela, o comportamento dela já não é mais o mesmo no culto. Qualquer situação que acontece na sua vida, ela já desiste do propósito, já vira a cara para o irmão, já demonstra fraqueza, sabe? E esse tipo de pessoa falta o espírito de ousadia. Hoje em dia, irmãos, nós estamos vivendo tempos, irmãos, onde se levantam obreiros despreparados, obreiros emotivos, obreiros pregadores, irmãos, que estudam a Bíblia mais para falar, mas não para ser. Se eu fosse, Manuel, estou falando de mim, se eu fosse olhar, irmãos, para a forma como as pessoas me tratam, e se eu fosse discordar dos comportamentos das pessoas, eu não serviria para ser obreiro, para ser pastor. Então, querido, entenda uma coisa: quando você decidiu servir a Jesus, você está lá, você não pode ir a um culto e estar olhando o comportamento das pessoas, como as pessoas estão vestidas, que tipo de batom está sendo usado, o que tem falado. Não, irmãos, você está lá para oferecer um culto ao Senhor. E esse teu culto, eu estava sentado sobre o meu sofá hoje, estudando e orando, e o Espírito Santo falava assim para mim. Eu liguei o som dentro de casa bem alto, enquanto eu estudava e orava. Eu liguei nos louvores, que tem louvores, irmãos, que parece que foram feitos para ser entoados para o Senhor, mas que parece que foi feito segundo a minha mentalidade. Tem um louvor que surgiu agora, eu esqueci o nome dessa irmã, dessa cantora, que ela canta assim: Deus, eu tenho tantas bênçãos. Parece que o louvor é a minha cara. Então, irmãos, não deixe que um probleminha conjugal, que um probleminha ministerial, que um problema de saúde
venha comprometer o teu culto e a tua vida com Deus. As pessoas, irmãos, desistem nos primeiros obstáculos. Irmão, pelo amor de Deus, você ainda não amadureceu, você ainda não cresceu. Irmãos, não é tempo o tempo em que nós estamos vivendo, não é tempo, irmãos, de estar tomando leitinho, não. É tempo de se levantar. É tempo, irmãos, de assumir a posição. Então falta em muitas pessoas o espírito de ousadia. Pastor, o meu culto foi estragado. O meu culto, eu perdi o culto quando eu vi a irmã fulana vestida daquele jeito. É porque você não se converteu ainda. É porque olhar as vestimentas dos outros é mais importante do que o propósito que você tem perante o reino. Pastor, é porque eu discordei do que falaram no microfone, o meu culto não foi mais o mesmo, eu estou a ponto de desistir. É porque você é imaturo. É porque você não tem um propósito diante dos céus. Pastor, é que eu não consigo orar, eu não consigo ler Bíblia. Não, te falta propósito, te falta fome, te falta necessidade. Porque essa viúva, irmãos, a qual nós estamos meditando aqui, haviam outras viúvas, viúvas de outros profetas, que se corromperam, que deixaram se levar pelo sistema. Deixaram se levar pelo sistema. Amém? Deixaram se levar pelo sistema. Por quê? Na época, quem devia remir as viúvas era o rei, ou então um parente mais próximo. Mas devido Israel está apostatado, elas não espiritualizaram a situação. E enquanto as pessoas elas não crescem, elas não espiritualizam as suas situações, elas ficam na escravidão. Sendo que quando o profeta Eliseu pergunta para ela, me diz o que eu posso fazer por ti, me diz o que tu tens em casa, e ela vira para ele e diz: tua serva não tem nada. Tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Gabi, espera até o final da pregação e aí eu converso sobre o livro que você quer. Amém? Eu posso estar te indicando o livro, tá bom, Gabi? Só permanece aí, no final eu te procuro. Então, queridos, o profeta vira para ela e diz: vai em todos os teus vizinhos e peça vasilhas emprestadas, não poucas vasilhas. Mas ele faz questão de dizer vasilhas vazias. Por que ele está falando de vasilhas vazias? Porque, irmãos, tem crente que eles são assim. Eles comentam acerca da sua vida, sobre sua vida conjugal, com pessoas que não são crentes. Ou então comenta sobre a sua vida conjugal, um exemplo, tá? Sobre o seu problema no casamento com alguém que é solteiro. Com alguém que casou inúmeras vezes, mas que se separou. Pera lá, se essa pessoa casou inúmeras vezes e se separou, ela não tem nada para te ensinar. Ela quer dizer, o casamento dela não é bem sucedido. Pessoas, irmãos, que vivem com problemas com filhos, não tem o que te oferecer, não tem uma ideia. Então você não pode pegar as vasilhas, você não pode pegar a tua vida e as áreas da tua vida para poder preencher com conselhos
que não seja da palavra de Deus. Tem pessoas, irmãos, que se angustiam facilmente. Por quê? Porque estão pegando vasilhas acompanhadas de algumas coisas. Eu não vou mais àquela igreja por causa da esposa do pastor. Você viu aquela irmã como ela fala? Poxa, por que exigir a postura nos outros? Irmãos, esse é o papel do Espírito Santo. João, capítulo de número 16, versículo de número 8, Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá ao homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos aqui para pregar. Agora, desistir por causa de comportamentos. Presta atenção nisso. Olha a ordem que ele dá. Vá, versículo de número 3, irmãos. Vá, peça vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias. Nós aprendemos que quando ele diz vai em todos os teus vizinhos, é porque ele estava tentando fazer com que aquela mulher fosse um exemplo de fé. Nós aprendemos dessa passagem bíblica que nós somos a manifestação da glória do Senhor. Nós aprendemos dessa passagem bíblica que o Senhor quer nos fazer resplandecer, ser vistos. Mas quando ele diz vai em todos os teus vizinhos, ele está falando, olha, o exemplo de fé é você, não é eles. Não pegue vasilhas, ou seja, história da vida dessas pessoas para ter como exemplo. Você que entregou a tua vida para Jesus, você que serve a Jesus Cristo e os teus pais não servem, você não deve estar olhando para o histórico de vida deles. Você não tem que estar preenchendo as tuas vasilhas com histórico de irmãos, de parentela que nunca tiveram vida com Deus. Então é nesse contexto que o profeta está dizendo para ela: vai, peça vasilhas vazias. Porque alguém poderia parar, queridos, para conversar com essa viúva e falar mal do rei. Olha bem que o rei deveria providenciar para nós a sustentabilidade. O comentário deveria ser sobre o rei Acabe. Olha, o rei está desviado. Irmãos, entenda uma coisa. Toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Então, ou seja, por que não acrescentar a vasilha? História de outras pessoas. Você que serve a Jesus, você pararia para receber orientação de pessoas que não têm exemplo nenhum de fé? Você já percebeu que esse tipo de pessoa, eles não deixam você falar? Já viu aquele tipo de gente que você vai dar uma orientação para ela e antes de você terminar a orientação, ela entra em outro assunto e nunca deixa você encerrar? Nem Deus consegue falar com elas. O Espírito Santo está falando: se separa. Já viu aquele tipo de pessoa que veio de um histórico de um casamento
E agora ele está em um novo casamento. E ela quer viver comparando o casamento atual com o antigo. Você está enchendo as suas vasilhas do quê? Quando o profeta vira para ela e diz: vá em todos os teus vizinhos e pede vasilhas vazias. Essas vasilhas eram para ser preenchidas de azeite. E o azeite aqui todos nós sabemos que é a pessoa do Espírito Santo. Enquanto as áreas da tua vida não for preenchida pelo Espírito Santo, a depressão, a dor, todo tipo de sentimento vai te dominar. As áreas da tua vida têm que ser preenchidas dele. Lembra de João, capítulo de número 7, versículo de número 37 ou 38? Jesus grita dizendo: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E João diz, e ele falava do Espírito Santo. Querido, o Espírito Santo está te convidando essa tarde a abrir mão das tuas experiências velhas. O Espírito Santo está te convidando essa tarde a nascer de novo. A reaprender das Escrituras. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, não é rio. É rios de águas vivas fluirão do seu interior. O Espírito Santo está te convidando a você confiar, crer na palavra do Senhor. O que é teu não está nos teus sentimentos. Não está no que você está vendo. O que é teu por direito está escrito. Está na palavra do Senhor. Jesus não te chamou para viver isolado dentro de um quarto. Jesus não chamou ninguém para viver isolado, mas Jesus nos chamou para ser vistos, convocados para fora. Eu amo essa palavra igreja, que é eclesia do grego, convocados para fora. Oh, irmãos, eu não perco tempo preocupado com as coisas que me cercam. Eu vivo preocupado em agradar ao Senhor. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 7. Pedro diz: sede sóbrio, vigiai, porque o vosso adversário, ele vive ao vosso derredor, bramando como leão. Ei, o Espírito Santo está dizendo dessa tarde: o medo que você está sentindo é uma mentira. A afronta que você está recebendo é uma mentira. Olha para Jesus, creia no que está escrito. Bramindo como leão, mas resistir em nome de Jesus e ele fugirá de você. As pessoas que guardam para si ressentimentos, mágoa, ô irmão, só estocam ansiedade, opressão, depressão, doença, câncer. Então quando o profeta está dizendo para ela: olha, vai em todos os seus vizinhos. Por que ele está falando vai em todos os seus vizinhos? Porque haviam outras viúvas, haviam outros filhos sendo levados como escravos. Mas essa viúva recorreu a quem podia resolver a sua causa. Ele diz: vai em todos os vizinhos, porque aquelas demais viúvas e os teus vizinhos estão acostumados com o sistema e o sofrimento. Ei, o Espírito Santo está dizendo: se você contar com a fila do SUS, você vai viver as mínguas. Ei, a cura que você precisa está na pessoa de Jesus Cristo. A libertação que você precisa
está nele. Nos últimos dias eu recebi, queridos, algumas pessoas para orientar. E apareceu uma mulher ontem para eu orientar, que está com o marido dentro de casa, mas há meses não se tocam por causa das palavras agressivas dela. Eu perguntei para ela: filha, você serve o Senhor? Eu sirvo. Eu vou em tal denominação. Eu falo: olha, essa denominação é uma bênção, é do missionário tal. Falei, porque é um dos homens de Deus que eu mais admiro aqui no Brasil. E aí eu fui cavucando, eu falei: meu Deus, ela está sendo orientada pelo missionário tal, homem de Deus, eu conheço o ministério desse homem, mas por que a vida dela está assim? Daqui a pouco ela deixou escapar: ai, pastor, é porque eu fiz uma simpatia para ele, para que ele volte a olhar para mim. Eu falei: minha filha, você é crente ou você é macumbeira? Querido, você precisa decidir essa tarde o que você quer da sua vida. Ou você serve a Jesus, ou você não serve. Porque para uma pessoa, irmãos, estar vivendo dentro de sofrimento, é porque essa pessoa se corrompeu com o sistema. Era o histórico dos vizinhos, então ele estava usando ela como exemplo. Vai em todos os teus vizinhos: ei, o Senhor está falando, você ainda não entendeu, mas eu quero que você seja o exemplo dentro da tua casa. Eu quero que você seja o exemplo no meio da tua parentela. Eu quero que os vizinhos te vejam como uma pessoa próspera, como uma pessoa de resultado. Você precisa se decidir. O que é que você está fazendo? Eu estou tentando te entender, porque já viu aquele tipo de gente, irmão, que começa bem, nos 2, 3 meses, entre 2, 3 meses, ele é dizimista, aí daqui a pouco se embaraça todo, deixou de ser dizimista, nunca foi dizimista. Uma hora está amando a esposa, mas daqui a pouco é porque não se decidiu por Cristo. Vá a eles têm que te ver como exemplo. Mas não pegue nada deles, as vasilhas têm que ser vazias. Vasilhas vazias. O que é que você quer sentando para comer? Porque é assim, irmãos. Jesus disse que é impossível um cego guiar outro cego. É impossível alguém sentar sobre uma mesa sem estar em concordância. Ô, irmãos, normalmente, quando falsos crentes, sabe o meu exemplo de fé? Se eu chegar no lugar onde eles estão, eles ficam constrangidos. Eles não me recebem na casa deles e não me convidam para as suas festas. Mas como está sendo com você? Você tem sentado para comer e você tem exemplificado a sua fé com os testemunhos de vida deles? Eu tenho uma notícia para você: você está acrescentando as suas vasilhas, que eram para estar vazias, porque só o Espírito de Deus pode preencher, com histórias de pessoas pagãs.
Vá em todos os teus vizinhos. Pede para eles vasilhas emprestadas. Vasilhas vazias. Irmãos, para ter o resultado, as vasilhas têm que estar vazias. Não dá, não tem como o Espírito Santo operar no meio de experiências vindo de pessoas pagãs. Que lembra de João, capítulo de número 2? A palavra do Senhor Jesus diz que Jesus é convidado para a festa das bodas. A saber, ele é convidado a uma festa de casamento. Jesus, os seus discípulos e sua mãe é convidado para esta festa. No meio da festa, lembrete, a festa deveria durar 7 dias. Deveria durar 7 dias. O vinho deveria durar 7 dias. Mas dentro do período que Jesus está ali, naquela festa, o vinho acabou. Maria se aproxima de Jesus e diz para ele: ô Jesus, acabou o vinho. Jesus vira para ela e diz: mulher, o que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora. Ô irmãos, para Jesus operar na tua vida, o teu histórico de vida tem que estar limpo. Isso é conhecido como regeneração. É necessário nascer de novo. Vai, peça vasilhas, vazias, não acompanhada de alguma coisa. Ali o vinho acabou, cerrou, não tinha mais nada. Maria vira para os servos e diz: olha, façam tudo o que Jesus vos disser. Não é o que Maria mandou fazer. Não é o que o Papa mandou fazer. Não é o que o orixá mandou fazer. É o que Jesus, Maria ordenou, dizendo: façam tudo o que ele vos disser. Por onde você tem andado? O que você tem acrescentado à sua vasilha? Presta atenção nisso daqui. Jesus ordena dizendo para eles: encha as talhas ou vasilhas de água. As talhas aqui, irmãos, ou vasilhas, somos nós, as áreas da nossa vida. A água aqui é a palavra de Deus. Se alguém crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E ele falava do Espírito Santo. Ou seja, enche as talhas d'água. Eles encheram as talhas d'água. Aí Maria dá a segunda ordem: vai e apresentei ao mestre Sala. Ô irmão, presta atenção nisso daqui. Quem anda com escravo, escravo é.
Quem anda com gente de mente pequena, que se acostumou com o sistema, vai colher o que o sistema tem a oferecer. O Espírito Santo está chamando alguém para sair da bolha. A bolha do sistema, a bolha do ressentimento, a bolha, irmãos, das emoções fragilizadas. Presta atenção nisso daqui. Jesus não mandou servos ver como se a água tinha transformado em vinho nas talhas. Eliseu não mandou essa viúva acrescentar histórico de ninguém às suas vasilhas. As vasilhas tinham que estar vazias. Mas antes ele dá uma ordem, vai e apresenteis ao especialista. Se você não tem colhido os frutos que o Evangelho proporciona, desculpa. Você não tem ido ao especialista. Você não tem participado de culto genuíno. Você precisa decidir o que você quer. Ô querido, você viu agora alguém escrevendo aqui: eu sirvo a Jesus desde pequeno, a minha vida nunca mudou. Eu não aguento mais, eu vou desistir de tudo. Uma pessoa dessa estava servindo ao Senhor? Não, estava servindo ao sistema. E o sistema, ele dita como você tem que se vestir, o que você deve comer, o que você deve beber. Você é obrigado a fazer as coisas. Não. Jesus disse que quem bebe da água que ele der jamais terá sede. Quem comer dele jamais terá fome. As pessoas se auto-intitulam dizendo que conhece Jesus. Conhece nada. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior, ou seja, novidades de vida. Novidades, queridos, novidades. Aleluia. Jesus vira para eles e diz: olha, vai e apresentem ao mestre-sala. A quem você tem ido? Ou talvez não está. E apresentem ao mestre-sala. A quem você tem ido? Ou talvez não está. Credes no Senhor teu Deus, estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Essa mulher vai ao profeta Eliseu. O profeta Eliseu diz: vai nos vizinhos e pegue vasilhas emprestadas, vasilhas vazias. Não pega o histórico deles. Jesus vira para aqueles servos: vai e apresente as talhas ao mestre-sala. Especialistas em causa. Quando eles apresentam as talhas ao mestre-sala, irmãos, presta atenção nisso daqui, a água aqui é a palavra. Toda palavra interpretada por alguém consagrado ao Senhor, por um servo de Deus consagrado a Ele, se torna em poder de Deus. As águas aqui,
Colocada nas talhas é a palavra. A palavra na tua vida tem que se tornar em poder de Deus, porque as águas, elas se tornam vinho. O vinho aqui representa o Espírito Santo, a unção, o poder de Deus. Aleluia. Não fique disperso, preocupado, ansioso. Tudo que você precisa está nas Escrituras, está na palavra do Senhor. Quando eles apresentam o mestre-sala, que o mestre-sala experimenta aquela água colocada nas talhas, aquela palavra colocada em talhas vazias, se tornou em vinho, se tornou o próprio poder de Deus. Ele chama o noivo. Ele chama o noivo e diz: em toda festa é servido o vinho superior primeiro, e depois que as pessoas estão embriagadas, se servem o vinho inferior. Tu agiu ao contrário. Tu serviu o vinho inferior e agora tu está servindo o vinho superior. O Espírito Santo está dizendo: esvazia as vasilhas, porque está vindo tempos de grandes novidades para a tua vida. Segue a orientação de Deus. Não pegue exemplo de ninguém. As vasilhas têm que estar vazias. As experiências têm que ser vindas da manifestação do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Que história é essa de você andar com pessoas que só contam miséria, que nunca conta testemunhos de conquista, mas só conta testemunho? Você precisa rever os seus conceitos. Você precisa rever os seus conceitos e parar de andar segundo conselhos de outras pessoas, pessoas que não servem ao Senhor, pessoas que não têm vida com Deus. Porque o maior interessado que você não prospere é Satanás. Preste atenção nisso daqui. É Satanás que não quer que você prospere. Preste atenção nisso. Siga a orientação da palavra. Esvazie as vasilhas. Não vá mais naquele lugar. Salmo de número 1, Salmo de número 1, está escrito: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é um ímpio? O ímpio aqui são pessoas criminosas. Pessoas criminosas que não se detêm no caminho de pecadores. Quem são os pecadores aqui? Aqueles que não têm aliança com Deus. Que não se assenta na mesa de escarnecedores. O que é um escarnecedor? O escarnecedor aqui é o falso crente. Como
que você identifica um falso crente? Olha para ele. Irmãos, não tem testemunho de vida nenhum. A cura na vida dele não acontece. Só conta miséria. As palavras que saem da boca dele só são palavras negativas. Palavras, irmãos, palavras torpes. É assim que se identifica um falso crente. Então o salmista está dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na palavra do Senhor, e na sua palavra medita de noite e de dia. Preste atenção nisso daqui. O que é teu, querido, está escrito. O Espírito Santo está convidando pessoas aqui. Não pegue conselho de pessoas. Não enche as tuas vasilhas de alguém que não tem testemunho de vida. Não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta à roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na palavra do Senhor. E na sua palavra medita. Meditar do grego, do hebraico, hagá, é ler, pensar, sussurrar, cantarolar, gritar. O Espírito Santo está dizendo: é tempo de voltar a pensar na palavra, é tempo de se ocupar com as coisas de Deus. Para de pegar vasilhas cheias. Ele olha para aquela viúva e diz: olha, vasilhas vazias. Entre linhas ele está falando: olha, quando chegar em casa, pega essas vasilhas, olha se tem alguma coisa dentro, porque se você misturar o azeite com outra coisa que não seja a palavra de Deus, não vai haver resultado. É falsa crença. É falsa religião. Não misture o que é sagrado com algo insano. Se separe. Aleluia. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Lei aqui é Torá, a palavra de Deus. Antes tem o seu prazer na palavra do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite. Irmãos, eu fui dormir ontem pensando em uma palavra. Eu tive o meu dia a dia com a minha esposa, com algumas responsabilidades. Eu levei o dia, mas hoje eu fui dormir ontem pensando em uma palavra, e o Espírito Santo dizendo: olha, precisa ser despertado da geração de hoje o espírito de ousadia. Eu fui com essa palavra. Eu passei a manhã inteira orando e meditando sobre o espírito de ousadia. Pensar, dorme pensando na palavra, acorda pensando na palavra, pratica a palavra. Isso é meditar. Antes tem o seu prazer na palavra do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite. Esse alguém é como árvore plantada junto a ribeiros de água. Querido, você já viu alguma árvore que ela é plantada do lado de um rio, de um riacho,
ela vive seca? Responde aí para mim, não, pastor. Eu nunca vi árvore que é plantada, que a sua raiz está à beira da água, para que ela vive seca, sem dar fruto, sem ter resultado. É impossível. Jó, capítulo de número 7, versículo de número 14. Ainda que a árvore seja cortada, ao cheiro das águas brotará. Presta atenção nisso daqui. Preste atenção nisso. Se não tem resultado, desculpa. É porque está enchendo as vasilhas de tudo. E a orientação que o profeta dá para ela é: ô querida, lembrete, vasilhas vazias. É uns crentes, irmão, que você prega e que você ensina, mas daqui a pouco parece que eles têm síndrome do passado. Quer voltar à velha origem. Não esvaziou essas vasilhas ainda não, foi? O seu culto é baseado no que você sente, é? Ou nos comportamentos de outras pessoas? Você serve ao Senhor ou a lugares? Ele é como árvore plantada junto a ribeiro de águas. É como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o fruto na estação própria. Olha, quem está plantado junto a ribeiro de águas, irmãos, não vai deixar de dar fruto. Dá o fruto na estação própria. Jó, capítulo de número 14, versículo de número 7. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar e não cessarão os seus renovos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Há esperança para a árvore que é plantada junto ao ribeiro de águas. E o Espírito Santo está chamando alguém aos princípios. O Espírito Santo está convidando alguém ao primeiro amor. O Espírito Santo está convidando alguém a deixar as más companhias. O Espírito Santo ministra a minha alma para dizer para alguém: bloqueia novamente. O Espírito Santo está dizendo para alguém: apaga o número novamente. Não se corrompa. As vasilhas têm que estar vazias. Andai, o quebianto que me degue a sei. Nacaia suri que me degue a sou. Ei, o Espírito Santo está dizendo essa tarde: é necessário se separar outra vez. Deixa chamar de metido a besta, deixa chamar do que quiser, mas selecione
Você não é obrigado a estar em lugares onde o nome do Senhor Jesus não é glorificado. Você não é obrigado a andar com pessoas de boca suja, onde a alegria delas está no álcool, está na violência, está em quebrar princípios. Presta atenção nisso aqui. Antes tem o seu prazer na palavra do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite. Esse alguém é como uma árvore plantada junto a ribeiro. Aí ele vem de águas, não é água parada. Você já viu que água parada dá limo? Água parada dá sujeira. Água parada acumula sujeira. Vai ficando aquela água verdeada, amarronzada, onde se dá rato, cobra, sapo. Não, alguém que medita na palavra do Senhor é como rios de águas vivas, está sempre em movimento, está em andamento para novas conquistas, está andando de fé em fé, está andando de glória em glória. O Espírito Santo está dizendo: volta aos princípios. Vasilhas vazias. É como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Por que ele está falando águas? Águas correntes, correnteza, irmão. A praga não consegue ficar na raiz da árvore. Não acumula sujeira, não acumula lixo perto dessa árvore, porque as águas são correntes. Aleluia. Aleluia. Vasilhas vazias. O Espírito Santo está falando: se separe. Ei, querido, o Espírito Santo está mandando alguém se separar aqui. O Espírito Santo está falando: eu já te separei uma vez. Você voltou para a companhia deles, à procura de abraço, à procura de tapinha no ombro. E ele está falando agora: é responsabilidade sua se separar. Maninha dizia assim: é melhor estar só do que mal acompanhado, acompanhado de pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo. Pessoas de boca suja, que só fala palavras torpes. É como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Águas. Que dá o fruto na estação própria. Irmãos, o Espírito Santo, ele nunca paira na beira de água. Água parada, que não se movimenta. Mas o Espírito Santo, ele é especialista em águas. Gênesis capítulo de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra porém era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Oh, querido, o Senhor está convidando pessoas aqui
para uma ordem crescente. O Espírito Santo está chamando alguém aqui para uma ordem crescente. O Espírito Santo está chamando alguém aqui para algo inovador. O Espírito Santo está chamando alguém aqui para o crescimento. Dá o fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Você já prestou atenção numa coisa? Eu amo muito essa expressão. Quando as pessoas encontram comigo e falam: nossa, parece que você está mais novo, logo eu penso: o Espírito Santo, cujas folhas não caem. A beleza da árvore é o quê? Uma árvore bem enraizada, perto das águas. As folhas não caem, ela está sempre bela. A beleza da árvore é as folhas. O Senhor está falando: limpe as vasilhas, não pegue vasilhas cheias, pegue vasilhas vazias, porque eu cuido da tua beleza, eu cuido do teu físico, eu cuido da tua alma, eu cuido. Ah, pastor, mas é a idade que eu estou sentindo isso. O Espírito Santo está falando: não é nada, é porque as vasilhas estão cheias de conselhos insanos, de histórico que não agrada ao Senhor. Aleluia. Se preocupando com pessoas que não estão nem aí para o Senhor. Cujas folhas não caem. Eu repito, você já viu árvore em beira de rio seca, que não seja aquela árvore bela, cheia de vida? Eu não colocaria na porta da igreja, na recepção da igreja onde eu pastoreio, gente de cara feia, sem um sorriso no rosto, gente de cara feia, séria, que não esboça um glória a Deus, um aleluia, irmãos. É árvore que está plantada em deserto. É gente que come jiló. Não. Aleluia. Sabe aquelas pessoas que andam com a cara parecendo que chupou limão azedo? Isso não é cara de crente. Crente tem beleza. Crente tem brilho. Aleluia. Aleluia. Ai, ok, assuri que me negue a sei. Irmãos, eu vejo um espírito de tristeza saindo de vida de pessoas aqui. Eu estou vendo o espírito de isolamento, solidão e tristeza saindo de pessoas aqui. O Espírito Santo está dizendo: recebe a alegria da minha parte, recebe renovo da minha parte. Eu te chamei para a alegria. Aleluia. Aleluia. Nakamandaya suri que me negue a sei. Nekabadagaba subi kabadagia sou. Ni kabadagaba
O Espírito Santo está falando. É tarde de resplandecer. É tempo de se levantar. É tempo de sorrir. Aleluia. Cujas folhas não caem. Ela está sempre bela. Posso falar uma coisa para você? A pior casa, a pior coisa da vida é chegar em uma casa onde não tem mulher. Porque casa sem mulher não tem alegria. Pode ter a presença física dela lá, mas se ela não tem brio, se ela não tem alegria, esta casa está morta. É por isso que não existe igreja, existe igreja. A noiva do Cordeiro, que vive cheia de alegria, esperando o momento do casamento. Ei, querido, você é a esposa dele, você é a noiva. Recebe a alegria essa tarde para viver a esperança do esposo. Aleluia. Vai, viúva. Pede vasilhas vazias a todos os teus vizinhos. O Espírito Santo está falando, eu quero te usar como exemplo de fé. Tu não precisa de histórico de ninguém. Tu não precisa de hereditariedade. Ai, pastor, é normal esse câncer de mama, porque a minha avó teve, minha tia teve. Com você é diferente. Você ainda não entendeu, né? O Denilson, ela quem, meu filho? Ela quem? Me diz aí. Rosiane é quem? Rosiane é quem? Convide-a para essa live. Eu não dou uma semana para ela estar curada. Deixa eu voltar para a palavra aqui. O Denilson, tu crê em Jesus? Tu serve a Ele? Porque se tu crê e tu serve, vai lá, coloca as mãos nela, chama ao espírito de enfermidade pelo nome, chama pelo nome da doença e ordena que ela se retire e a tua tia será curada. Tu crê nisso? Vai lá, chama a doença pelo nome, fala, eu sei que tu é um demônio, chama pelo nome e ordena, sai dela agora, e ele sairá e ela será curada. Deixa eu voltar para a palavra aqui. Cujas folhas não caem. Agora preste atenção nisso daqui. E tudo o que fizer prosperará.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores, antes tem o seu prazer na palavra do Senhor, e na sua palavra medita de noite e de dia. Esse alguém é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo o que fizer prosperará. A prosperidade, ela está na vida de quem serve ao Senhor. A prosperidade, ela está na vida não é de quem olha para o histórico de outras pessoas. Não é de quem anda segundo o conselho dos ímpios, segundo o conselho dos parentes de quem não serve ao Senhor. A prosperidade não vem segundo o conselho dos pecadores, ou de quem se assenta à roda de escarnecedores, mas a prosperidade vem de quem medita na palavra do Senhor, em quem pensa na palavra, viver a palavra. As vasilhas têm que estar vazias. Amém? Amanhã nós estaremos aqui às 14 horas. E nós vamos para a parte C do versículo 3 de 2 Reis 4. Amém? Amém? Eu quero te convidar a estar aqui conosco. Amém? Onde ele vai falar: entra com teus filhos, fecha a porta. Às 14 horas, Débora. Às 14 horas. 2 horas da tarde. Amém, Igor? Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo de volta. Já estava fazendo falta nessa live. Deus te abençoe, ou melhor, permanece na bênção, Igor. Permanece na bênção. Amém, queridos? Que tarde gloriosa, né? Um conselho de Deus para a tua vida. As vasilhas devem estar vazias. Aleluia. Coisa linda, né, irmãos? As vasilhas devem estar vazias. Não adianta você ir de uma para outra parte, se acompanhar com A, se aconselhar com A e com B. Não adianta não ser cumpridor da palavra de Deus. Não adianta, queridos. Deixa eu dar um conselho para você. As vasilhas têm que estar vazias. Esquece o teu passado lá. O que passou, passou. Sabe quem te lembra do teu passado para você ter saudade? É Satanás. Eu vejo alguém aqui nessa live, irmão, que o Espírito Santo está tentando te empurrar para algo glorioso, para algo maior. E tu tem pensado: parece que vai acontecer tudo outra vez na minha vida. Você está tendo sensação de medo. Mas assim te diz o Senhor: olha para a minha palavra, as vasilhas têm que estar vazias. Esquece o passado.
esquece o passado. Essa noite você teve um sonho. E você sonhou com algo que você viveu no passado e que te fez sofrer muito. Aonde quase te levou ao suicídio. Satanás colocou dentro do teu coração que você estaria voltando para aquele passado. O Senhor está dizendo, é mentira de Satanás. Me serve. Eu cuido do teu pão, da tua água. Tiro do meio de vocês as enfermidades. Querido, não vá segundo o conselho de outras pessoas. As vasilhas têm que estar vazias. Lembra de Lucas capítulo 5? Quando Pedro e André, um grupo de pescadores, pescaram a noite inteira. E não conseguiram apanhar nada. Jesus se aproxima da beira do lago, da beira do mar, e pede um dos barcos emprestados. E a palavra de Deus faz questão de dizer, e era o barco de Simão. Ele está falando, é com você esse negócio. Você falou, parece que as coisas na vida dos meus irmãos, eles fazem tudo de errado, mas parece que na vida deles as coisas acontecem, e na minha vida que eu te sirvo, não está acontecendo nada. O Espírito Santo está falando, não compare a sua vida com a vida deles. Eles estão perdendo mais do que você imagina. Nagaio kebe adagabasubi kabadagia sei. Eles não dormem, eles não têm paz. Quanto a você, limpa as vasilhas. As vasilhas devem estar vazias. Irmãos, eu estava encerrando a live e o Espírito de Deus está me movendo para continuar pregando. O Espírito do Senhor está falando, limpa as vasilhas, limpa esse seu coração. Não, as coisas não são do jeito que você quer, é do jeito de Deus. Limpa as vasilhas. A palavra faz questão de dizer, e era o barco de Simão. Ele é específico em pessoas. Ele está falando, é com você mesmo que eu estou falando. O propósito é contigo. Em seguida, ele dá uma ordem para Simão, afasta o barco da terra ou das areias. Presta atenção nisso daqui. Ele dá uma ordem para afastar o barco da terra ou da areia. Sabe por quê? Porque você está lutando em solo. Tirar o barco da terra ou da areia, levar para as águas, é chamando para o espiritual. Lembra que as águas aqui é a palavra? Você tem que andar pelas palavras, não pela palavra, não pelo que você sente. Você tem que andar pela palavra e não pelo que você vê. De sorte que a fé é pelo ouvir, o ouvir pela palavra. O Espírito Santo está falando, ignore o que você está vendo, o que você ouviu. Presta atenção na palavra. Afasta o barco. Esvazia essas vasilhas. Quando ele afasta os barcos, Jesus sobe no barco e começa a pregar e ensinar do barco. O Senhor está falando,
Eu estou tentando, o barco aqui é você. Ele está falando, eu estou tentando te usar. Você não tem permitido. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades que não andam na terra, atuam nas regiões celestiais. O salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, montes, lugares celestiais. Jó, quando estava no ápice do seu sofrimento, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Ele estava falando da cruz. Olhai para o alto. O escritor aos Hebreus disse: olhai para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você não é o que você sente. Aleluia. Em seguida, ele vira para eles e diz assim: agora vai nas águas mais profundas e lança as redes. Por que Jesus estava mandando ir nas águas mais profundas? Porque eles estavam pescando em águas rasas. Vim com as vasilhas, queridos, cheia de alguma coisa. Repito, as vasilhas tinham que estar vazias. O que é pescar em águas rasas? Águas do ressentimento, da preocupação, da ansiedade. Vai nas águas mais profundas e lança as redes. Só que Jesus, ele não tira as pessoas da situação. Ele ordena que as pessoas saiam da situação. O Senhor está falando: e aí, vai dar vazão para o teu coração? Vai deixar esse sentimento aí te dominar? Pastor, estou apaixonada. Tá coisa nenhuma. Pastor, estou cheio de raiva. Tá com raiva coisa nenhuma. Quer ver que você não tá com raiva nenhuma? Eu estou vendo alguém aqui se desmanchando em lágrima, irmão. Tem alguém do outro lado da tela chorando, porque o Espírito Santo te tocou. Eu posso falar uma coisa para você? Você se perdeu tanto pelas tuas emoções que nunca mais você tinha chorado na presença do Senhor. Eu vejo alguém aqui atrás dessa tela, irmão, soluçando de chorar porque foi tocado pelo Espírito Santo. É Ele, é a presença dEle. Você não é isso que você estava sentindo. Você não anda em águas rasas. Você tem que tirar esse barco da terra. Você vai navegar para um oceano mais profundo. E a tua pescaria vai ser notório no meio de todos. Vai ser como ele disse para aquela viúva: vai em todos os vizinhos. Eles precisam te assistir. Eles te assistirão. Amém? Chega, né? Chega. Chega. Eles foram, lançaram as redes. Pedro olhou para ele e disse: ô mestre, tendo eu pescado a noite inteira, não pesquei nada, mas segundo a tua palavra eu lançarei as redes.
Presta atenção nisso daqui. O Espírito Santo está te convidando a rasgar o currículo. Enquanto não rasgar o currículo, enquanto não olhar as vasilhas, enquanto não limpar as vasilhas, enquanto não andar, deixar de andar segundo o passado, vai pescar nem lambari. Simão Pedro era especialista em pescaria, mas a visão estava fechada, estava pescando em águas rasas. O barco estava acanhado, estava parado na terra. Presta atenção nisso daqui. E aí? As vasilhas vão estar vazias? Ou você vai continuar mentindo para você mesmo que está tudo bem? Porque não está tudo bem. Tu sabe que esse sentimento que está aí dentro de você não te pertence. Tu sabe que esse sentimento que está aí dentro de você, muito pelo contrário, está te machucando. Está machucando todos que estão em sua volta. Você sabe que esse sentimento é destrutivo. É melhor você reconhecer. Porque às vezes, irmãos, eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que falar em meus 39 anos de idade, em meus 12 anos de evangelho, como se significasse alguma coisa. Eu tenho que olhar para dentro de mim e falar, eu preciso reaprender e recomeçar do zero. Faça como Pedro, rasga o currículo. Pega esses teus 50 anos de idade, 40 anos de idade aí, 39 anos de idade como eu, e recomeça com ele, porque a pescaria não tem sido boa. As experiências não têm sido boas. Mas só não estão sendo boas porque você está distante do Senhor. Porque se você estivesse diante dele, isso aí seria fichinha. Pedro olha para ele e diz, mestre, tendo eu pescado a noite inteira, não apanhei nada. Mas segundo as tuas palavras, segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. Quantos estão disponíveis aí? A lançar as redes. Redes para uma nova colheita. Redes para uma nova pescaria. As redes das novas experiências com Deus. Aleluia. As redes, queridos, que irão surpreender todos que estão em sua volta. Vai em todos os teus vizinhos, você é digno de ser assistido. Não pega as vasilhas acompanhadas de alguma coisa. As vasilhas têm que estar vazias. Eles terão que te ver como exemplo. Aleluia. E eles foram e lançaram as redes. Quando eles foram puxar as redes, eles não conseguiam puxar, porque os peixes eram muito grandes. O peixe na Bíblia, irmão, representa o Evangelho e é símbolo de prosperidade. Lembra da multiplicação do pão e peixe? É símbolo de prosperidade. Lembra da pescaria maravilhosa, as duas pescarias que Simão Pedro, juntamente com os demais discípulos, fizeram? É símbolo de prosperidade. Quem está disposto a uma pescaria extraordinária aí? Quem está pronto para seguir a orientação da palavra do Senhor e ter aquela pescaria? O Espírito Santo, ele tocou você. E ele está te oportunando o desfrutar da sua doce e preciosa presença. Amém? Permaneçam na bênção. Amanhã nós estaremos aqui às 14 em ponto, para vos trazer a parte C desse versículo. Amém?
Que os olhos do teu entendimento sejam mantidos abertos para você ter uma pescaria maravilhosa com as vasilhas vazias. Amém? Amém? E Keila, é isso mesmo. Satanás, ele é especialista em fazer as pessoas ficar recordando do passado. E muitas das vezes encher as vasilhas do passado não te permite viver o presente, nem desfrutar das bênçãos do futuro. Aleluia. Keila, quiser conversar, nós estamos à disposição. Amém? Até amanhã, queridos, em no nome do Senhor Jesus. Pessoal, dos meus contatos, tem 32 pessoas agora daqueles que me seguem. Fora daqui deve ter mais ou menos umas 2.000 pessoas que não faz parte, que não me segue. Amém? Eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus Cristo, oferte nessa obra a partir de R$1. Oferte, não deixe de ofertar. Me ajude a fazer a obra do Senhor, porque está vindo para 2024. Responsabilidades maiores, com a obra de Deus maior. Deus nos deu um projeto. As nossas despesas de 2024 serão maiores e eu conto com a tua ajuda. Amém? Eu conto com a tua cooperação. Oferte nessa obra em nome do Senhor Jesus. A partir de R$1, oferte. Você que Deus tocar aí, oferte o valor que o Senhor gerar ao teu coração. A nossa chave PX está na nossa bio, está no nosso perfil, entra lá. Aquela mesma chave PX é também o nosso contato de WhatsApp. Eu posso te orientar, eu posso orar por você para você ser curado, ser liberto. Amém? Não deixe de ofertar. 2024 vai ser um ano onde nós iremos viver o extraordinário do Senhor e levar pessoas a viver. Amém? Até amanhã às 14 horas, no nome do Senhor Jesus. Não se esqueçam de, se precisar conversar, me chama. Amém? Permaneça na bênção até amanhã. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, não só hoje, mas para sempre. Amém.